Hoje eu quero compartilhar algo extremamente pessoal, a minha jornada com a ansiedade crônica. Por anos, ela foi uma sombra constante, ditando meus dias e roubando minha paz. A minha intenção aqui não é oferecer uma cura milagrosa, mas sim detalhar com total honestidade o caminho que eu trilhei e como um único versículo bíblico se tornou o pilar central da minha recuperação e do meu manejo diário. Este tema é profundamente relevante porque sei que muitos, mesmo dentro da nossa comunidade de fé, enfrentam essa mesma batalha silenciosa. A ansiedade não escolhe crença e frequentemente nos sentimos isolados, questionando por que nossa fé não parece ser suficiente para acalmar a tempestade interna. Neste vídeo, vou detalhar o estado em que eu me encontrava. Revelarei o versículo específico de Filipenses que iniciou essa mudança e, mais importante, explicarei como eu o apliquei de forma prática e diária. Não se trata de uma interpretação teológica complexa, mas de uma aplicação pessoal e sincera da palavra. Meu objetivo é que minha experiência possa, de alguma forma, iluminar um caminho para você. É importante que você saiba que não sou pastor, psicólogo ou terapeuta. Sou apenas alguém que, em meio ao desespero, se agarrou à sua fé e encontrou na Bíblia uma resposta funcional. Minha autoridade vem unicamente da minha vivência. Portanto, encare este relato como um testemunho e não como uma prescrição médica ou teológica. Se você já buscou na sua fé um alívio para a ansiedade, comente "eu" aqui embaixo. Para entender por que essa passagem teve um impacto tão profundo em mim, é fundamental primeiro compreender o ambiente mental em que eu vivia. Era um lugar de ruído constante, de cenários catastróficos que se repetiam sem cessar. Um estado de alerta permanente que esgotava minha energia física, mental e principalmente espiritual, me deixando sem forças para lutar de forma eficaz. A ansiedade crônica, para mim, manifestava-se como um medo difuso do futuro. Cada nova tarefa, cada interação social e cada responsabilidade vinha acompanhada de uma lista interminável de "e se". Meu corpo vivia em tensão, meu sono era irregular e minha mente raramente estava no presente. Era como viver constantemente na véspera de uma prova para a qual eu nunca estava preparado. Um ciclo vicioso de preocupação e exaustão. O conceito fundamental que alimentava meu estado era a necessidade de controle. Eu acreditava inconscientemente que se eu pudesse antecipar todos os possíveis resultados negativos, eu poderia de alguma forma evitá-los. Essa busca incessante por controle sobre o incontrolável era a raiz do meu sofrimento, uma carga pesada demais para qualquer pessoa carregar, e que me afastava da confiança em Deus. Claro, eu já havia tentado outras abordagens dentro da fé. Orava pedindo paz, frequentava a igreja e buscava o apoio da comunidade. Todas essas práticas eram valiosas e traziam um alívio momentâneo, mas a ansiedade sempre retornava com a mesma força. Faltava uma peça, um mecanismo prático que eu pudesse usar no exato momento em que a onda de pânico começava a se formar dentro de mim. Uma boa analogia para o meu estado é estar em um barco pequeno no meio de um oceano tempestuoso. Eu passava todo o meu tempo lutando contra as ondas, tentando desesperadamente manter o barco de pé, sem perceber que eu tinha uma âncora à minha disposição. Estava tão focado no medo do naufrágio que me esquecia de usar a ferramenta que poderia me firmar. Foi nesse ponto de esgotamento total que eu decidi abrir a Bíblia de uma forma diferente. Eu não buscava apenas consolo ou uma promessa distante de paz. Eu procurava uma instrução, um comando direto, uma ação que eu pudesse executar. Eu precisava desesperadamente daquela âncora, e foi com essa intenção específica que me deparei com uma passagem que continha exatamente o que eu procurava. O versículo que se tornou minha âncora é Filipenses 4:6. Ele diz:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que me impactou não foi a ordem de não andar ansioso, que eu já tinha ouvido tantas vezes, mas sim o processo prático que vinha logo em seguida: oração, súplica e ação de graças. Para demonstrar, vou dar um exemplo concreto. Antes, um pensamento como: e se eu perder meu emprego? Gerava uma espiral de pânico. Após internalizar o versículo, o processo se tornou: Deus, estou sentindo medo de perder meu emprego. Agradeço por ter um trabalho hoje. Peço que me dê segurança e sabedoria. Entrego essa preocupação e o resultado em tuas mãos. A ação substituiu a ruminação passiva. É crucial entender que isso não é uma fórmula mágica de uma única aplicação. A prática precisa ser adaptada ao seu dia a dia. Às vezes, é uma oração silenciosa e rápida no meio de uma reunião. Em outras, pode ser o ato de escrever suas preocupações em um papel e simbolicamente entregá-las em oração. O princípio imutável é a troca deliberada da preocupação pela entrega ativa a Deus. Aqui preciso inserir um aviso fundamental. Esta prática foi um divisor de águas para mim, mas ela não substitui a ajuda profissional. A ansiedade é uma condição complexa com componentes físicos e psicológicos. Encaro esta abordagem espiritual como um apoio poderoso que deve caminhar junto com o cuidado médico e terapêutico, caso seja necessário. Se esta mensagem está te ajudando, considere se inscrever para mais reflexões. O versículo me deu o quê? A instrução clara. Contudo, a verdadeira e duradoura transformação só começou quando eu me aprofundei no como. Como eu poderia transformar essa diretriz bíblica de um conceito intelectual em um reflexo automático da minha alma, um hábito espiritual capaz de interceptar a ansiedade antes que ela tomasse o controle total da minha mente. O primeiro passo prático foi o do reconhecimento imediato. Tive que treinar minha mente para identificar o gatilho da ansiedade no seu primeiro sinal. Aquele aperto no peito, aquela primeira ideia negativa. Em vez de permitir que o pensamento crescesse, eu aprendi a parar e dizer a mim mesmo: isso é um sinal. Agora é a hora de aplicar Filipenses 4:6. Esse ato de pausar era a minha primeira linha de defesa. O segundo passo foi a articulação, pois o versículo instrui a apresentar seus pedidos. Isso me forçou a ser específico com Deus. Em vez de uma nuvem genérica de medo, eu verbalizava: estou ansioso com a saúde do meu familiar por este motivo específico. Nomear o medo retira muito do seu poder. A preocupação amorfa é paralisante. O problema definido, por sua vez, pode ser entregue. O terceiro passo, e talvez o mais transformador, foi a ação de graças no meio da crise. Agradecer a Deus por algo, qualquer coisa, enquanto eu sentia medo, parecia ilógico. Mas agradecer pela minha família, pela minha respiração ou por uma bênção passada, mudava meu foco químico e mental. A gratidão quebrava o ciclo do medo e me lembrava da fidelidade de Deus em outras situações. Integrar isso em uma rotina diária foi a chave para a sustentabilidade. Comecei a praticar a entrega proativa. Pela manhã, eu não esperava a ansiedade chegar. Eu já entregava as preocupações potenciais do meu dia. Esta busca diária na Bíblia e na oração construiu uma fundação de paz, me tornando mais um arquiteto da minha tranquilidade do que um bombeiro apagando incêndios mentais. Essa prática constante, dia após dia, começou a formar um novo caminho neural, um novo hábito espiritual. Mas, como toda mudança significativa, os resultados não são lineares nem instantâneos. É fundamental ter uma perspectiva realista sobre o que esperar ao iniciar esta jornada, para não cair na frustração e no desânimo diante dos desafios que inevitavelmente surgirão no processo de transformação.
Para você começar hoje, sugiro 3 passos simples e práticos. Primeiro, escreva Filipenses 4:6 em um pedaço de papel e coloque-o em um lugar visível. Segundo, na próxima vez que a ansiedade surgir, pare o que estiver fazendo e leia o versículo em voz alta. Terceiro, tente seguir o processo. Ore sobre o problema, peça ajuda e agradeça por algo. Comece pequeno, sem pressão. Como recursos adicionais, sugiro explorar aplicativos da Lixa Bíblia, como o YouVersion, que oferecem planos de leitura e devocionais focados especificamente em ansiedade e paz mental. Além disso, conversar com um líder espiritual de sua confiança, como um pastor ou conselheiro da sua igreja, pode fornecer um apoio valioso e uma perspectiva sábia para complementar sua jornada pessoal. Seja realista sobre os resultados. A paz não veio da noite para o dia. Foi um processo gradual de aprender a gerenciar meus pensamentos e a confiar em Deus. Ainda tenho dias difíceis e momentos de ansiedade. A grande diferença é que agora eu não sou mais uma vítima passiva. Eu possuo uma ferramenta espiritual poderosa, testada e aprovada para enfrentar esses momentos de frente. Agora, eu gostaria muito de ouvir de você. Qual versículo, passagem ou prática de fé tem sido uma fonte de força para você em tempos de dificuldade? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar esperança. Vamos usar este espaço para construir uma comunidade de encorajamento mútuo e apoio. Para concluir, a lição mais profunda que aprendi é que a paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus neles. Este versículo não é uma fórmula mágica, mas um convite divino para um relacionamento de confiança. Um convite para entregar o peso da ansiedade a alguém que é forte o suficiente para carregá-lo, liberando você para viver com mais leveza e fé.